Meus pés descalços tocaram o asfalto quente da estrada. 52 anos, e ali estava eu, segurando uma pequena mala de mão e a urna com as cinzas do meu Gabriel. O sol de março batia forte no meu rosto. Senti o gosto salgado das lágrimas misturado com o pó da estrada. 25 anos de casamento. Um filho enterrado há apenas uma semana. E Roberto simplesmente partiu. Maria Helena, você precisa entender. Não consigo mais. Olhar para você me lembra dele todos os dias. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça como um disco riscado. Eu tentara segurar sua mão naquela manhã. Tentara dizer que podíamos superar juntos, que precisávamos um do outro mais do que nunca. Mas ele afastou minha mão como se queimasse. Deixei algum dinheiro na sua conta. É o que posso fazer agora. O som do motor do carro se afastando ainda zumbia nos meus ouvidos. Eu havia corrido atrás dele até a calçada, descalça, de camisola, gritando seu nome como uma louca. Os vizinhos espiavam pelas cortinas. Que vergonha, que humilhação! Mas agora, parada nesta estrada que não levava a lugar nenhum conhecido, a vergonha havia se transformado em algo diferente. Uma raiva surda, um vazio imenso, e por baixo de tudo isso, uma curiosidade estranha. Quem era eu sem Roberto? Quem era Maria Helena quando não era mais esposa de alguém, mãe de alguém? Vamos descobrir juntos, meu filho, sussurrei para a urna, apertando-a contra o peito. Me ajuda a encontrar o caminho. A estrada se estendia à minha frente, serpenteando entre montanhas que pareciam gigantes adormecidos. Eu não sabia para onde ia. Só sabia que não podia mais voltar para trás. Dei o primeiro passo, depois outro, e outro. Pela primeira vez em décadas, eu estava caminhando para o desconhecido por vontade própria. 6 meses antes, eu ainda era uma mulher completamente diferente. A Maria Helena que acordava religiosamente às 5:30 da manhã, que colocava os pés no chão gelado do quarto e ia direto para a cozinha preparar o café como Roberto gostava. Forte, muito forte. 2 colheres generosas de açúcar cristal. Nunca adoçante, nunca açúcar refinado. 25 anos casada e eu conhecia cada mania dele como se fosse uma receita decorada. Enquanto a cafeteira fazia seu barulho familiar, eu alisava as camisas dele. Sempre 5 camisas por semana, sempre impecáveis. O ferro de passar era meu instrumento de precisão. Cada vinco tinha que estar perfeito, cada botão alinhado. Roberto descia às 6:15 em ponto. Lia o jornal em silêncio, tomava seu café em goles medidos, verificava os horários dos compromissos do dia. Raramente falava comigo de manhã. Dizia que precisava organizar os pensamentos antes de começar o dia. Eu respeitava isso. Respeitava tudo que ele precisava. Às 7 em ponto, Gabriel ligava da faculdade. Era o momento mais doce do meu dia. Bom dia, mãe. Como dormiu? Aquela voz carinhosa que derretia meu coração desde que ele balbuciava as primeiras palavras. Dormiu bem, meu amor? Está se alimentando direito? Eu sempre fazia as mesmas perguntas e ele sempre respondia com paciência infinita. Estou sim, mãe. Ontem comi na casa do Pedro. A mãe dele faz uma lasanha quase tão boa quanto a sua. E eu sorria, orgulhosa, como se fazer uma boa lasanha fosse a maior conquista do mundo. Engenharia civil estava indo bem. Os professores elogiavam seu empenho. Os colegas gostavam dele. Tudo normal, tudo previsível, tudo exatamente como eu sonhara para meu filho. Roberto saía às 7:30. Um beijo seco no meu rosto, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma pressa. Até mais tarde, Maria Helena. Deixa o jantar pronto às 8. E então, a casa ficava minha. É difícil explicar a solidão de uma casa grande quando você está sozinha dentro dela. Não era uma solidão triste, não exatamente. Era mais como um vazio familiar. Um espaço que eu preenchia com tarefas domésticas e pequenos rituais que me davam propósito. Mas à tarde, depois de todas as obrigações cumpridas, eu bordava. Era meu momento sagrado. Sentava na poltrona da sala, perto da janela, onde a luz era melhor, e deixava meus dedos dançarem com a agulha e a linha. Flores miúdas em panos de prato, passarinhos delicados em toalhas de mesa,
Desenhos que brotavam da minha imaginação como se tivessem vida própria. Roberto nunca entendia. Perda de tempo, Maria Helena. Você podia estar fazendo algo útil, organizar melhor a casa, estudar culinária, sei lá. Mas quando meus dedos deslizavam pela agulha, quando as cores tomavam forma no tecido branco, eu me sentia completa. Como se existisse uma Maria Helena além daquela que preparava jantar e dobrava roupas. Uma mulher com talento, com criatividade, com algo próprio para oferecer ao mundo. Um dia eu vou fazer algo grande com isso, pensava, guardando rapidinho os bordados na cesta quando ouvia a chave na porta. Que ingênua eu era. Achava que tinha tempo infinito pela frente. Achava que minha vida era aquilo mesmo, pequena, previsível, mas segura. Achava que Roberto e Gabriel seriam para sempre meus pilares, minha razão de existir. Nunca imaginei que pilares podem desabar. Nunca pensei que, para sempre, às vezes dura apenas 25 anos, como eu estava errada sobre tudo. Era uma terça-feira comum quando o telefone tocou. Eu estava na cozinha, secando a louça do almoço e planejando mentalmente o jantar da noite. Roberto gostava de peixe às terças-feiras. Sempre salmão grelhado com legumes no vapor. O telefone tocou 3 vezes antes de eu atender. Nunca gostei de correr para atender telefone. Achava que demonstrava desespero, ansiedade. Roberto sempre dizia: mulher educada não se precipita. Alô? Senhora Maria Helena Santos Silva? A voz do outro lado estava trêmula, profissional, mas carregada de algo que não conseguia identificar na hora. Sim, sou eu. Meu nome é doutora Patrícia do Hospital Municipal. É sobre seu filho, Gabriel Santos Silva. O mundo parou. Literalmente parou de girar. O prato que eu estava secando escorregou das minhas mãos e se estilhaçou no chão da cozinha. Os cacos se espalharam pelos cantos, mas eu nem olhei para baixo. O que houve com meu filho? Senhora, houve um acidente. Um atropelamento no cruzamento da avenida principal com a Rua das Flores. O senhor precisa vir ao hospital imediatamente. Meus joelhos fraquejaram. Segurei no balcão da cozinha para não cair. Ele está bem? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. Pesado demais. Senhora, é melhor a senhora vir logo. Trouxe documento? Roberto estava no trabalho. Eu não dirigia. Nunca havia precisado aprender. Ele sempre me leva onde preciso ir. Costumava dizer para as vizinhas com certo orgulho, como se ter um marido motorista fosse uma bênção especial. Naquele momento, percebe que era uma prisão. Liguei para Roberto com os dedos tremendo tanto que errei o número 2 vezes. Quando finalmente consegui completar a ligação, as palavras saíram atropeladas, sem ordem, sem sentido. Roberto, Gabriel, acidente, hospital. Pelo amor de Deus, vem me buscar. Calma, Maria Helena, respira. O que aconteceu? Eu não sei. Eles só disseram para ir ao hospital. Por favor, vem logo. Deve ser coisa pequena. Menino novo sempre se machuca. Saio agora daí. Mas quando chegamos ao hospital e eu vi o rosto dos médicos, quando vi a doutora que havia ligado baixar os olhos e respirar fundo antes de falar conosco, soube que não era coisa pequena. Era o fim de tudo. Senhores, lamento muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas os ferimentos eram muito graves. Gabriel não resistiu. O resto foi um borrão. Roberto gritando com os médicos, exigindo explicações. Eu caindo numa cadeira de plástico azul, sentindo meu mundo desabar como um castelo de cartas. Meu filho, meu Gabriel, meu menino que ligava todas as manhãs para saber como eu havia dormido. Se foi, simplesmente se foi, e levou junto a mulher que eu era. Os próximos dias passaram como um filme em câmera lenta, com cores desbotadas e som abafado. Pessoas entrando e saindo de casa o tempo todo. Vizinhas trazendo pratos de comida que eu não conseguia nem olhar. Parentes distantes oferecendo abraços que não consolavam absolutamente nada. Eu me movia pela casa como um robô quebrado. Roberto organizava tudo: o velório, o enterro, os papéis, as providências burocráticas que acompanham a morte. Eu apenas existia ali, respirando quando me lembrava, chorando quando não conseguia mais segurar as lágrimas. Ela está em choque,
Ouvi alguém comentar na cozinha. É normal, com o tempo vai melhorar. Mas eu sabia que não ia melhorar. Como pode melhorar a dor de enterrar um filho? Como pode curar o vazio de saber que nunca mais aquele telefone vai tocar às 7 da manhã? Como pode passar a sensação de que metade de você foi arrancada com violência e enterrada junto com ele? Roberto falava comigo como se eu fosse uma criança doente. Come alguma coisa, Maria Helena. Precisa tomar banho. Troca essa roupa, já faz 3 dias. Mas eu não queria comer, não queria me lavar, não queria trocar de roupa. Queria desaparecer. Queria que a dor me consumisse completamente, porque pelo menos doendo, eu sabia que ainda estava sentindo alguma coisa. A casa virou um museu silencioso. Eu não conseguia mexer em nada do Gabriel. Seu quarto continuava exatamente como ele havia deixado na última vez. A cama desfeita, os livros espalhados na mesa de estudos, aquela camisa da faculdade jogada na cadeira, ainda com o cheiro dele impregnado no tecido. Às vezes eu entrava lá e ficava sentada na cama dele, abraçando o travesseiro, tentando sentir sua presença. Mas só sentia vazio. Um vazio tão grande que parecia ter gravidade própria, puxando tudo para dentro dele. Maria Helena, você precisa reagir. Minha cunhada Sônia aparecia de vez em quando com sua impaciência habitual. A vida continua. Você tem responsabilidades. A vida continua. A frase mais cruel que alguém pode dizer para uma mãe que perdeu um filho. A vida de quem? A vida continua para quem ainda tem filhos para amar, para preocupar, para esperar ligações de telefone. Para quem não precisa aprender a viver com metade da alma arrancada. Minha vida havia parado naquela terça-feira maldita, e eu não sabia como fazê-la andar de novo. Maria Helena, precisamos conversar. Roberto estava mais sério que eu jamais o havia visto. Mais sério que no velório, mais sério que quando recebemos a notícia do acidente. Ele se sentou na poltrona dele, a mesma onde lia jornal todas as manhãs há 25 anos, e me olhou como se eu fosse uma completa estranha. Não está funcionando, Maria Helena. Engoli seco. Havia algo no tom da voz dele que me deixou em alerta. O que não está funcionando? Isso. Nós. Esta casa. Ele gesticulou vagamente ao redor. Virou um mausoléu. Você virou um fantasma. Eu não consigo mais viver assim. Senti como se ele tivesse me dado um tapa. Roberto, eu só preciso de tempo. Tempo para quê? Para ficar chorando pelos cantos? Para transformar nossa casa num santuário? Para nunca mais sair do quarto dele? A voz dele foi ficando mais alta, mais impaciente. Gabriel se foi, Maria Helena. Se foi e não vai voltar. As palavras cortaram como navalhas. Como você pode falar assim? Era nosso filho. Nosso filho. Era. Passado. Acabou. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para mim. E eu não posso viver no passado. Não posso passar o resto da minha vida de luto por algo que não posso mudar. Mas Roberto... Minha voz saiu pequena, quebrada. Nós temos que superar isso juntos. Somos uma família. Ele riu. Uma risada amarga, sem alegria. Família? Que família, Maria Helena? Olha para você. Há semanas que não toma banho direito, não come, não fala. Só fica ali, naquela poltrona, bordando flores tristes e chorando. Eu estou de luto. Eu também estou de luto. Ele se virou para mim e pela primeira vez vi lágrimas nos seus olhos. Mas eu não posso me dar ao luxo de desabar. Alguém tem que manter a realidade funcionando. Alguém tem que pagar as contas, resolver os problemas, cuidar da vida. Então me ensina, me ajuda a voltar ao normal. Normal? Ele balançou a cabeça. Maria Helena, olhar para você me lembra dele todos os dias. Sua dor me consome. Sua tristeza está me matando por dentro. Eu não consigo mais. Senti o chão desabar sob meus pés. O que você está dizendo? Já decidi. Vou ficar no apartamento do centro por um tempo. Você pode continuar aqui na casa. Deixei dinheiro na sua conta. Por quanto tempo? Roberto não respondeu. Subiu para o quarto e desceu com uma mala já pronta. Ele havia planejado tudo. Roberto, por favor, não me abandona agora. Eu preciso de você. Você precisa se encontrar sozinha, Maria Helena. Precisa aprender a viver sem depender de mim para tudo. Sempre fui muito dependente.
Ele parou na porta, sem me olhar nos olhos. Quando você estiver melhor, a gente conversa. E saiu. Simplesmente saiu, me deixando ali, sozinha com meus fantasmas e minha dor. Pela primeira vez em 25 anos, eu estava verdadeiramente sozinha. A casa vazia ecoava cada um dos meus passos. Era incrível como um lugar podia parecer maior e menor ao mesmo tempo. Maior pela solidão, menor pelo peso das lembranças que pareciam apertar as paredes. Cada cômodo guardava uma história. Cada objeto era uma lembrança que cortava como vidro. A caneca favorita do Gabriel na cozinha, ainda suja do último café que ele tomou antes de sair naquela terça-feira maldita. Eu a lavava e colocava no escorredor todos os dias. Mas no outro dia, ela aparecia suja de novo na minha imaginação. O quarto dele permanecia intocado. A cama desfeita exatamente como ele deixou. Os livros de engenharia espalhados na mesa, aquela camisa azul da faculdade jogada na cadeira. Às vezes, eu entrava lá só para sentir o cheiro dele ainda impregnado no ar. Outras vezes não conseguia nem passar pela porta. E o meu quarto, nosso quarto, que agora era apenas meu. A cama de casal parecia um oceano vazio. O silêncio era tão denso que eu ouvia meu próprio coração batendo. As madrugadas se arrastavam intermináveis, cada hora marcada pelo relógio da sala, ecoando pela casa. Comecei a dormir no sofá da sala. Era menor, menos assombrado pelas lembranças de conversas sussurradas antes de dormir, de planos feitos na intimidade da escuridão. No sofá, eu era apenas uma mulher sozinha, não a metade abandonada de um casal. As vizinhas tentavam ajudar, coitadas. Dona Carmen aparecia com marmitas. Maria Helena, você precisa se alimentar. Fiz sua lasanha favorita. Mas como ela ia saber que lasanha não era mais minha comida favorita? Como explicar que nada tinha mais sabor, que tudo era cinza na minha boca? Vem jantar em casa hoje, insistia Dona Rosa. Não faz bem ficar sozinha o tempo todo. Mas como explicar que a solidão, por mais dolorosa que fosse, era melhor que fingir estar bem? Como dizer que sentar numa mesa cheia de família feliz só fazia minha dor doer mais? Durante o dia, eu caminhava pela casa como alma penada. Arrumava o que já estava arrumado, limpava o que já estava limpo, cozinhava comida que não comia. Era como se meu corpo lembrasse da rotina, mas minha mente estivesse perdida em outro lugar. À noite, eu bordava. Era a única coisa que ainda fazia algum sentido. Meus dedos lembravam os movimentos, mesmo quando minha mente estava nublada pela tristeza. Mas até os bordados haviam mudado. Não eram mais flores alegres e passarinhos coloridos. Agora eu bordava lágrimas, corações partidos, flores murchas, pássaros com as asas quebradas, como se minha agulha fosse a única forma que eu tinha de mostrar ao mundo o que estava sentindo por dentro. 2 semanas depois que Roberto partiu, finalmente juntei coragem para verificar a conta bancária. Precisava saber quanto dinheiro ele havia deixado, calcular quanto tempo eu conseguiria sobreviver sozinha até... Até o quê? Eu nem sabia o que estava esperando acontecer. Liguei para o banco com os dedos tremendo. O atendente foi educado, eficiente. Saldo atual, R$ 847,32. R$ 847,32. Fiquei olhando para o papel onde havia anotado o número, achando que tinha escrito errado. Mas não, era isso mesmo. Em 25 anos de casamento, meu valor como pessoa se resumia a 800 e poucos reais. Liguei para Roberto no escritório. A secretária disse que ele estava em reunião, mas era urgente, insisti. Ele atendeu com aquele tom impaciente que eu conhecia bem. O que foi, Maria Helena? Estou ocupado. Roberto, deve ter havido algum engano com o dinheiro da conta. Tem muito pouco. Silêncio do outro lado. Depois, uma risada seca. Não houve engano. É o que posso fazer agora. Mas as contas da casa, a comida, o IPTU... Minha voz estava ficando histérica. Como vou me manter? Você vai ter que se virar, Maria Helena. Arrumar um emprego, sei lá. Sempre foi muito dependente de mim. Talvez seja a hora de crescer, de se virar sozinha. Crescer. Aos 52 anos, depois de 25 anos cuidando da casa e da família, ele queria que eu crescesse.
como se eu tivesse passado décadas brincando de casinha, em vez de construindo uma vida para ele e para nosso filho. Mas, Roberto, eu nunca trabalhei fora, não sei fazer nada. Aprende. Todo mundo tem que aprender. Eu também tive que aprender a viver sozinho. Você escolheu viver sozinho? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Eu não escolhi nada disso. Escolheu sim. Escolheu ficar aí se lamentando em vez de reagir. Escolheu viver no passado em vez de construir um futuro. Desliguei o telefone e desabei no chão frio da cozinha. Chorei como não chorava desde o dia do enterro do Gabriel. Chorei pela minha ingenuidade, pela minha dependência, pela minha absoluta incapacidade de imaginar uma vida sem ser definida como esposa ou mãe de alguém. Chorei porque aos 52 anos eu não sabia dirigir. Não sabia mexer com computador direito, nunca havia feito um currículo, nunca havia passado por uma entrevista de emprego. Chorei porque minha maior habilidade era fazer lasanha e bordar flores, e isso não pagava conta de luz. Chorei pela mulher que eu deixei de ser quando decidi que ser esposa e mãe era suficiente. Pela Maria Helena, que talvez tivesse tido sonhos próprios, ambições próprias, uma identidade além dos papéis que desempenhava para outros. E agora não era mais nem esposa nem mãe. Era nada. Uma mulher de 52 anos sem profissão, sem dinheiro, sem futuro. Era menos que nada. Foi no meio de uma noite insone, bordando a luz do abajur da sala, que a lembrança chegou como um raio iluminando a escuridão. Eu estava terminando uma toalha de mesa, rosas vermelhas em fundo branco, uma das últimas peças alegres que consegui criar, quando minha mente se perdeu no movimento automático da agulha. E foi nesse estado quase meditativo que as palavras da vovó Eulália voltaram com uma clareza impressionante. Maria Helena, menina, você tem dedos abençoados para o bordado. Isso aí vale ouro quando a gente precisa. Vovó Eulália, morta há 15 anos, mas que havia sido meu porto seguro na infância. A única pessoa que realmente enxergava meu talento com a agulha e a linha, que me incentivava a criar, a sonhar com possibilidades, além do que era esperado de uma menina do interior. E ela sempre falava de uma herança. Nossa família tem propriedades no interior, menina. Terrenos bons, com escritura e tudo. Um dia, isso vai ser seu. Oh, mas papai sempre mudava de assunto quando vovó começava com essas conversas. Bobagens de velha, ele resmungava. Se tivesse alguma coisa de valor, eu saberia. Não enche a cabeça da menina com fantasias. E eu, como boa filha obediente, acabava acreditando no meu pai em vez da minha avó. Mas e se não fossem fantasias? E se realmente houvesse algo que eu não sabia, algo que poderia mudar minha situação? Pela primeira vez em semanas, senti uma faísca de algo que não era desespero. Era pequena, frágil, mas real. Uma semente de esperança plantada na terra árida da minha vida destruída. No outro dia de manhã, vasculhei a casa atrás de qualquer documento relacionado à vovó. Encontrei em uma caixa velha no sótão certidões, fotografias amareladas e uma pequena chave enrolada num pedaço de papel com um endereço escrito à mão. O endereço da casa onde ela morava quando morreu. A casa que sempre permaneceu fechada porque ninguém sabia o que fazer com ela. Contei as moedas que me restavam. 53 reais. Suficiente para uma passagem de ônibus para lá e talvez uma refeição. Se eu não encontrasse nada, voltaria ainda mais perdida do que já estava. Mas se houvesse algo... Pela primeira vez desde que Gabriel morreu, tomei uma decisão própria. Não perguntei opinião de ninguém. Não pedi permissão, não esperei que alguém me dissesse o que fazer. Peguei a chave, guardei os documentos numa bolsa e fui para a rodoviária. Era a minha única chance. E eu ia correr atrás dela. A viagem durou 3 horas. 3 horas olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem urbana dar lugar ao interior, às montanhas, aos campos verdes que me lembravam a infância na casa da vovó. A cidade era exatamente como eu me lembrava. Pequena, tranquila, com aquele ar de lugar onde o tempo passa mais devagar. As ruas de paralelepípedo, as casas coloridas, a praça central com um coreto antigo onde aconteciam as festas juninas. A casa da vovó ficava numa rua lateral, afastada do centro.
Uma casa simples, pintada de azul claro, com uma varanda pequena e um quintal cheio de plantas que agora cresciam selvagens. Minha mão tremeu quando coloquei a chave na fechadura. Fazia 15 anos desde a última vez que estive ali. A chave ainda servia perfeitamente. A porta rangeu quando abri, e um cheiro de mofo misturado com alfazema me atingiu. Mas havia algo mais. Um perfume antigo, de lavanda e talco, que me fez lembrar imediatamente do colo quente da vovó, das histórias que ela contava enquanto bordávamos juntas nas tardes de domingo. A casa estava exatamente como eu me lembrava. Os móveis cobertos por lençóis brancos, as janelas fechadas, tudo preservado numa espécie de santuário à sua memória. Caminhei devagar pelos cômodos, tocando as coisas, lembrando. A máquina de costura antiga ainda estava no lugar de sempre, perto da janela da sala. O cesto de linhas coloridas, as agulhas organizadas por tamanho, os tecidos dobrados com cuidado, como se ela fosse voltar a qualquer momento para terminar o bordado que havia deixado incompleto. No quarto dela, encontrei uma cômoda antiga de madeira escura. As gavetas estavam um pouco empacadas pela umidade, mas consegui abrir uma por uma. Roupas antigas, fotografias, cartas. E na gaveta de baixo, embrulhado cuidadosamente num pano de algodão bordado, um envelope grosso com meu nome escrito na caligrafia trêmula da vovó. Dentro do envelope, documentos, escrituras de propriedade rural, registros em cartório e uma carta. Minha querida Maria Helena, comecei a ler com lágrimas embaçando minha visão. Se você está lendo isso, é porque finalmente teve coragem de procurar o que é seu por direito. Precisei parar para respirar. As palavras dançavam na minha frente. Seu pai nunca contou, mas nossa família possui terras no interior. 3 propriedades rurais, todas escrituradas e registradas em nome dos herdeiros diretos. Você é uma das herdeiras legítimas, minha menina. Sempre foi. Minha mão tremeu tanto que quase deixei a carta cair. Não deixe ninguém te convencer de que você não tem direitos. Mulher também herda, também escolhe, também decide o que fazer com sua vida. Você só precisa ser forte o suficiente para lutar pelo que é seu. No final da carta, um endereço. Uma cidade no interior de Minas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que aparecia em todas as escrituras como localização das propriedades. E um post-scriptum que gelou meu sangue. Cuidado com quem você confia, minha filha. Nem todo mundo quer seu bem. Às vezes, até mesmo quem dorme na mesma cama que você pode ter segundas intenções. Fiquei ali parada, segurando os papéis, tentando processar o que acabara de descobrir. Eu tinha propriedades rurais, terras, herança legítima. E vovó estava me avisando para ter cuidado com Roberto. 15 anos depois de morta, ela ainda estava tentando me proteger. Usei quase todo o dinheiro que me restava para chegar à cidade indicada nas escrituras. Uma cidadezinha perdida no coração de Minas Gerais, cercada de montanhas verdes e com aquele ar eterno das cidades do interior que resistem ao tempo. As ruas eram de paralelepípedo irregular, com casas coloniais pintadas em cores suaves, azul, rosa, amarelo desbotado. Havia flores nas janelas, varais nos quintais e um ritmo de vida que parecia seguir o próprio compasso, sem pressa, sem ansiedade. Perguntei por informações sobre as propriedades mencionadas nas escrituras na prefeitura, no cartório, na farmácia central. As pessoas eram gentis, mas cautelosas. Olhavam os documentos com interesse, cochichavam entre si, mas pareciam relutantes em dar informações diretas. Essas terras aí têm dono há muito tempo, moça, disse o senhor do cartório, ajustando os óculos grossos. Família tradicional da região administra elas há décadas. Mas se estão no meu nome... Ah, menina, essas questões de herança são complicadas. Tem que ver com advogado, essas coisas. Estava desanimada, sem saber o que fazer, quando uma senhora de cabelos brancos se aproximou de mim na praça central. Ela havia estado observando minha conversa com o cartorário de longe. Você é Maria Helena, filha da Eulália? Meu coração disparou. A senhora conhecia minha avó? Conhecia e muito. Ela sempre falava da netinha, que bordava igual um anjo. A senhora sorriu com carinho genuíno.
Eulália dizia que um dia você viria atrás das terras da família. Eu sou Conceição. Tenho uma pousadinha aqui perto. Que tal um café enquanto conversamos? A pousada da Dona Conceição era um refúgio aconchegante. Casa antiga, reformada com cuidado, flores nas janelas, cheiro de pão caseiro no ar e uma energia de lar que eu não sentia há meses. Ela serviu café mineiro forte, bolo de fubá ainda quente e me olhou com aqueles olhos sábios de quem já viu muita vida. Sua avó era minha comadre. Batizamos os filhos uma da outra, dividimos receitas, segredos e preocupações durante muitos anos. Dona Conceição mexeu o açúcar no café devagar. Ela sempre dizia que você um dia viria buscar o que é seu por direito. Então é verdade? As propriedades existem mesmo? Existem sim, menina. 3 fazendas boas, com terra boa, água corrente, algumas com pedras preciosas no subsolo. Seu rosto se ensombreceu. Mas tem gente que não gosta muito quando os verdadeiros donos aparecem para reclamar o que é deles. Contei para ela sobre Roberto, sobre Gabriel, sobre como eu havia perdido tudo e me encontrado sozinha no mundo. Ela me ouvia em silêncio, balançando a cabeça com compreensão, fazendo pequenos sons de solidariedade. Ai, menina, quantas de nós já passaram por isso? Marido que some na primeira dificuldade, deixando a gente se virar sozinha. Ela pegou minha mão entre as suas, calejadas e quentes. Mas sabe o que eu aprendi nesses 68 anos de vida? Que a gente é muito mais forte do que imagina. E que, às vezes, as maiores tragédias são oportunidades disfarçadas. Dona Conceição, eu não tenho dinheiro, não tenho lugar para ficar, não sei nem por onde começar. Você precisa de um lugar para ficar enquanto resolve essas questões das terras, não precisa? Ela sorriu. Que tal me ajudar aqui na pousada? Não posso pagar muito, mas tem cama limpa, comida na mesa e um ambiente seguro para você se recompor. Senti lágrimas de gratidão enchendo meus olhos. A senhora nem me conhece. Conheço sim. Você é neta da Eulália. Isso já me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Ela se levantou e começou a recolher as xícaras. Além do mais, preciso de alguém que entenda de bordado para ajudar com um projeto especial que estou desenvolvendo. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Um propósito, um lugar, uma chance de recomeçar. Quando posso começar? Que tal agora? Vou te mostrar seu quarto. Os primeiros dias na pousada foram uma revelação dolorosa sobre minha própria fragilidade física. Meu corpo, acostumado ao ritmo suave da casa própria, protestava contra a rotina intensa do trabalho. Acordar às 5 da manhã para preparar o café da manhã dos hóspedes. Arrumar 6 quartos com lençóis pesados e colchões que pareciam pesar toneladas. Lavar louça comercial, limpar banheiros, carregar roupa de cama para a lavanderia. No final do primeiro dia, minhas mãos estavam inchadas. Minhas costas doíam como se tivessem sido espancadas, e eu caí na cama do meu quartinho como um saco de batatas. Mas havia algo reconfortante naquela exaustão física. Era uma dor diferente da dor emocional que me consumia há meses. Era uma dor com propósito, com resultado visível. Cada cama arrumada era uma pequena vitória. Cada quarto limpo representava um passo em direção à independência que nunca tive. Dona Conceição era paciente comigo, mas não condescendente. Você está aprendendo a ser você mesma, Maria Helena. Isso leva tempo, mas você vai conseguir. Os hóspedes da pousada eram, na maioria, viajantes de meia idade, famílias em férias, casais em lua de mel. Observá-los me fazia bem e mal ao mesmo tempo. Bem porque me lembrava que a vida continuava acontecendo lá fora, que nem todo mundo estava paralisado pela tristeza. Mal porque me lembrava do que eu havia perdido. Mas gradualmente comecei a encontrar alegria em pequenos gestos, dobrar as toalhas até ficarem perfeitas, arranjar flores frescas nos quartos, preparar uma bandeja de café especial para os hóspedes de lua de mel. À noite, depois do trabalho, eu bordava. Mas agora era diferente. As flores eram mais vibrantes, os pássaros mais livres, os desenhos mais elaborados. Como se minha dor estivesse se transformando em algo bonito, como se a agulha fosse uma varinha mágica transmutando o sofrimento em arte. As mulheres da cidade começaram a reparar no meu trabalho.
Que bordado lindo! Comentava a dona Mercedes, que vinha comprar pães na pousada todas as manhãs. Você faz por encomenda? Nunca vi um trabalho tão delicado, dizia seu Joaquim, o dono da papelaria. Minha esposa ficaria louca com uma toalha dessas. Gradualmente, pequenos pedidos começaram a aparecer. Panos de prato para uma vizinha, toalhas de mesa para outra, jogos americanos para um restaurante local. Dinheiro pouco, mas dinheiro meu. Ganho com meu próprio trabalho, com meu próprio talento. Pela primeira vez em décadas, me senti útil por mim mesma, não por ser esposa ou mãe de alguém. E foi numa tarde de quinta-feira, enquanto eu bordava na varanda da pousada, aproveitando a luz boa, que apareceu o homem que mudaria tudo. Seu nome era Antônio Silva, e ele se apresentou como pesquisador de genealogia. Homem de meia idade, bem vestido, educado, com pasta de couro e cartões de visita impressos. Estou procurando descendentes da família Santos, especificamente herdeiros de Eulália Santos. Tenho informações importantes sobre herança não reclamada. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Eu sou neta dela, Maria Helena Santos Silva. Seus olhos brilharam com interesse genuíno. Perfeita. Há questões legais pendentes relacionadas às propriedades da família que precisam ser esclarecidas urgentemente. A senhora tem tempo para conversarmos com mais detalhes? Dona Conceição apareceu na varanda, como sempre atenta. Tudo bem aí, Maria Helena? Está tudo bem, é sobre a herança da vovó. Fomos até a salinha reservada da pousada. Antônio abriu sua pasta cheia de documentos organizados, mapas, fotografias aéreas das propriedades. Dona Maria Helena, sua avó possuía 3 propriedades rurais registradas em cartório, todas com escrituras legítimas e atualizadas. Mas após a morte dela, essas terras foram, digamos, administradas por terceiros sem autorização legal adequada. Que terceiros? Ele hesitou, consultou alguns papéis. Isso é um pouco delicado de explicar. Parece que seu marido, Roberto Silva, esteve diretamente envolvido na transferência irregular dessas propriedades. O mundo girou ao meu redor. Como assim envolvido? Segundo os documentos que consegui levantar, ele conhecia sobre a herança há anos. Na verdade, foi ele quem providenciou a documentação necessária para que as terras fossem vendidas e transferidas sem seu conhecimento ou consentimento. Dona Conceição, que havia ficado ouvindo da porta, veio até nós. Maria Helena, você precisa de uma água? Está pálida. Não estava apenas pálida. Estava em choque total. Roberto não apenas me abandonou depois da morte do Gabriel. Ele me roubou. Durante anos, me manteve deliberadamente ignorante sobre uma herança que era minha por direito. Quanto valem essas terras? Consegui perguntar com a voz trêmula. Antônio sorriu, mas era um sorriso triste. Considerando a valorização imobiliária da região nos últimos anos e os recursos naturais descobertos recentemente nas propriedades, diria que estamos falando de vários milhões de reais. Vários milhões. Eu, que estava chorando por centenas de reais na conta bancária, que aceitei R$ 800 como se fosse caridade, tinha direito a uma herança milionária. Há mais, continuou Antônio. Uma das propriedades tem uma mina de pedras semi-preciosas em funcionamento. A exploração está sendo feita sem autorização dos verdadeiros proprietários há mais de 10 anos. Roberto sabia disso? Pelos documentos que analisei, não apenas sabia como foi o principal articulador de todo o esquema. Senti uma raiva surgindo do fundo do meu peito, uma raiva diferente de tudo que já havia sentido. Não era a raiva cega do desespero, mas uma raiva fria, calculada, justiceira. Meu marido de 25 anos havia me roubado, me enganado, me mantido dependente propositalmente para que eu nunca descobrisse meu próprio valor financeiro. O que eu preciso fazer para recuperar o que é meu? Antônio abriu outro envelope. Precisamos entrar com uma ação legal. Tenho aqui os contatos dos melhores advogados da região, especializados em questões de herança e propriedade rural. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Dona Maria Helena, Dona Conceição colocou a mão no meu ombro.
Eu conheço gente boa aqui na região, gente que já passou por situações parecidas e conseguiu se defender. Você não está sozinha nessa luta. Pela primeira vez desde que Gabriel morreu, senti que havia uma luz no fim do túnel. Pequena ainda, mas real. Quando podemos começar? Levei 3 semanas para juntar toda a documentação necessária e encontrar a coragem para o confronto. Antônio havia me ajudado com toda a papelada legal. Dona Conceição me emprestou roupas mais formais e as mulheres da cidade me deram força moral como se fosse uma causa coletiva. Você não está lutando só por você, disse Dona Mercedes enquanto eu provava o blazer emprestado. Está lutando por todas nós que já fomos enganadas por homem. Roberto estava no apartamento do centro como eu imaginava. Quando abriu a porta e me viu, empalideceu visivelmente. Maria Helena, o que você está fazendo aqui? Vim buscar o que é meu. Entrei sem ser convidada. O apartamento era pequeno, bagunçado, com aquele cheiro de homem solteiro que não cuida direito de si mesmo. Nada como nossa casa, que eu mantinha sempre impecável. Senta aí, Roberto, temos uma conversa séria pela frente. Ele ainda tentou manter a pose de autoridade. Escuta aqui, Maria Helena. Você não pode simplesmente... Cala a boca. As palavras saíram com uma firmeza que me surpreendeu. Agora quem fala sou eu. Joguei todos os documentos sobre a mesa de centro. Escrituras, certidões, comprovantes de venda, relatórios de exploração mineral. Tudo ali, preto no branco, evidenciando anos de traição financeira. Você pode me explicar isso? Roberto olhou os papéis e toda a cor desapareceu do seu rosto. Ele sabia que estava perdido, que não havia como negar o que estava documentado. Maria Helena, eu posso explicar? Explica então. Explica como você vendeu terras que eram minhas. Explica como você me manteve ignorante durante 25 anos sobre uma herança que valia milhões. Explica como você me abandonou sabendo que eu tinha direito a uma vida financeiramente independente. Minha voz ecoava no apartamento pequeno. Eu estava gritando, e isso me surpreendeu tanto quanto a ele. Eu, que sempre falei baixo, que sempre concordei com tudo, que sempre evitei conflitos. Você não entende de negócios, Maria Helena. Eu estava te protegendo. Me protegendo? Ou se aproveitando da minha ignorância? Ele tentou se levantar, mas eu apontei um dedo firme na direção dele. Senta, não terminei. Roberto obedeceu. E vi medo nos seus olhos. Medo real. De mim. Durante 25 anos, eu me achei inútil, dependente, incapaz de me sustentar sozinha. Você me fez acreditar que eu não sabia fazer nada, além de cozinhar e limpar casa. Mas, na verdade, você tinha medo. Medo que eu descobrisse meu próprio valor. Maria Helena. Não. Agora você me escuta. Peguei um dos documentos e balancei na frente dele. Essa mina de pedras semi-preciosas está sendo explorada há 10 anos. 10 anos, Roberto. Quanto dinheiro você tirou do que era meu? Ele tentou balbuciar uma explicação, mas eu não deixei. Sabe o que mais me dói? Não é nem o dinheiro. É saber que nossa vida inteira foi uma mentira. Que você se casou comigo sabendo da herança. Que me manteve submissa e ignorante de propósito. Lágrimas de raiva escorriam pelo meu rosto, mas minha voz estava firme. E quando nosso filho morreu, quando eu mais precisei de você, você me abandonou. Me deixou com R$ 800 e a consciência pesada, como se eu fosse um estorvo na sua vida. Roberto finalmente tentou falar. Maria Helena, por favor, nada. Me levantei e caminhei até a janela. Quero o divórcio. Quero cada centavo do que você roubou de mim. E quero que você assine todos os papéis sem resistência. Virei para ele e, pela primeira vez em 25 anos, vi medo real nos olhos do homem que um dia foi meu marido. Porque se você não fizer isso por bem, vai ter que explicar na justiça como conseguiu comprar 3 apartamentos no centro da cidade com o salário de funcionário público. Sua cara de surpresa me confirmou que minha suspeita estava certa. O dinheiro da minha herança havia financiado muito mais do que eu imaginava. Você tem 1 semana para me procurar com todos os documentos. 1 semana, Roberto. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Ah, e Roberto, nunca mais me chame de dependente. Porque quem sempre foi dependente aqui foi você. Dependente do meu dinheiro.
Um ano depois, eu estava de volta à cidadezinha, mas desta vez como legítima proprietária de 3 fazendas produtivas, uma mina de pedras semi-preciosas e um patrimônio que me garantia independência total para o resto da vida. A pousada da Dona Conceição se tornou minha casa definitiva. Não porque eu precisava, mas porque escolhi. Reformamos tudo juntas, transformando o lugar num refúgio acolhedor para viajantes e, especialmente, para mulheres que estavam recomeçando suas vidas depois de grandes perdas. Pousada Recomeçar era o novo nome. Dona Conceição foi minha sócia no projeto. Montei um ateliê de bordado no 2º andar. As peças que crio agora são vendidas em galerias de arte de Belo Horizonte e São Paulo. Meu trabalho tem valor reconhecido. Eu tenho valor reconhecido. As fazendas estão sob administração profissional competente, gerando renda suficiente para sustentar vários projetos sociais na região. A mina de pedras semi-preciosas agora opera legalmente, com parte dos lucros destinados a um fundo para a educação de crianças carentes. Roberto assinou o divórcio sem resistência. Quando soube que eu havia descoberto sobre os apartamentos comprados com dinheiro da minha herança, entendeu que seria melhor cooperar. Ficou com o que ganhou honestamente com seu trabalho. Bem pouco, na verdade. Eu fiquei com minha dignidade de volta. Às vezes, quando estou bordando na varanda da pousada, olho para as montanhas ao longe e converso com Gabriel. Consegui, meu filho. Consegui descobrir quem eu realmente sou. Uma semana atrás, recebi uma carta dele. Não uma carta real, claro, mas encontrei entre seus livros de faculdade, guardados numa caixa que finalmente tive coragem de abrir. Era uma anotação que ele havia feito na margem de um livro de filosofia. Mãe merece ser feliz por ela mesma, não só através de nós. Ele sabia. Meu menino inteligente sabia que eu estava me perdendo na minha própria vida, que estava me anulando em favor dos outros. A dor da sua perda nunca vai passar completamente. Mas aprendi que é possível carregar a saudade junto com a alegria de viver. Que honro melhor sua memória sendo uma mulher forte e independente do que sendo uma vítima para sempre. Ontem chegou uma hóspede nova na pousada. Mulher de 48 anos, recém-divorciada, sem profissão, sem dinheiro, sem perspectiva. A história dela me lembrou tanto da minha própria jornada que ofereci ajuda imediatamente. Você sabe fazer alguma coisa com as mãos? Perguntei. Eu sei cozinhar. Sempre cozinhei para a família. Então vamos começar por aí. A cozinha da pousada precisa de uma chefe especial. Vi esperança brilhando nos olhos dela pela primeira vez. É isso que faço agora. Ajudo outras mulheres a descobrirem que são muito mais fortes e capazes do que imaginam. Que nunca é tarde para recomeçar. Que às vezes as maiores tragédias são oportunidades disfarçadas. Hoje, aos 53 anos, finalmente encontrei meu verdadeiro caminho. Não é o caminho que eu imaginava aos 25, quando me casei achando que seria para sempre. Não é o caminho que sonhei quando Gabriel nasceu e achei que seria mãe para sempre. É melhor. É meu. E enquanto bordo mais uma flor neste tecido que representa minha nova vida, uma rosa vermelha vibrante cercada de folhas verdes esperançosas, sussurro uma verdade que demorei meio século para entender e que agora compartilho com toda mulher que cruza meu caminho. Nunca é tarde demais para descobrir que você vale muito mais do que jamais imaginou.